Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre dois livros da Donna Tartt, né? Eu vou chamá-la de Dona Tartt, tá? Com licença. Mas então, nós temos aqui o Pintacilgo e também aproveitei o ensejo para ler e comentar com vocês também o segundo livro dela, que é O Amigo de Infância. Mas vamos por partes, vamos começar pelo Pintacilgo, que foi o último livro, né, mais votado no Você Escolhe do mês de abril. O vídeo só tá saindo agora por motivos óbvios, não é mesmo? Este livro é enorme. Bem, o Pintacilgo foi o último livro publicado pela autora em 2013, e a Donna Tartt é uma autora que costuma publicar livros a cada 10 anos. Portanto, eu não ficaria surpresa se nos próximos meses nós tivermos notícia aí de que ela está pronta para publicar um novo livro. Este foi o segundo livro da autora que eu li, né? O primeiro livro que eu li dela foi o A História Secreta, do qual eu gostei bastante, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar link na descrição do vídeo, mas então, aquele é seu livro de estreia e pra mim, tá? Na minha cabeça, aquele livro é uma mistura de As Bacantes, de Eurípides, Crime e Castigo, de Dostoiévski, e Sociedade dos Poetas Mortos, versão Gossip Girl. De alguma forma, são elementos que juntos deram certo e eu gosto bastante daquele livro. Agora, este livro aqui, quando saiu lá pelos idos de 2013, 2014, gente, teve um fandom insuportável em volta dele. Chato mesmo, tipo o fandom Helena Ferrante. E como de costume, vocês sabem que eu prefiro esperar o fandom passar, né? Mas tá, este livro aqui foi um presente que eu ganhei de uma inscrita em um evento que eu participei em Campinas, em 2015 ou 2016, já faz uns aninhos. Então pronto, um dia eu leria este livro. Ainda mais depois de ter lido A História Secreta e gostado tanto. Foi um dos livros mais votados no último Você Escolhe, como eu já havia comentado com vocês. E eu comecei a lê-lo imediatamente após o resultado ter saído, né? Porque, veja bem, temos aqui, como vocês podem ver, né, um calhamaço de mais de 700 páginas, quase 800. E vocês sabem que eu sou amiga dos calhamaços, certo? Mas, gente, este livro aqui foi tão arrastado pra mim que eu simplesmente não conseguia avançar na leitura. Pra mim, este foi aquele tipo de livro que você lê, e quando vê, você acabou de ler, sei lá, 3 páginas. Você passa horas lendo, o negócio não avança. E é por isso que eu só consegui parar agora para conversar com vocês sobre o Pintacilgo. Mas vamos lá. Vocês se lembram da misturinha que eu comentei com vocês, que a História Secreta é na minha cabeça? Então vamos lá, ó. As Bacantes, Crime e Castigo, Sociedade dos Poetas Mortos e Gossip Girl. Pois bem, este livro aqui, pra mim, é uma mistura de David Copperfield, do Charles Dickens, que já tem vídeo aqui no canal. O Less Than Zero, do Bret Easton Ellis, é o mesmo autor do American Psycho, né, o psicopata americano. Acho que já tem uma republicação deste livro aqui no Brasil. O Less Than Zero, acho que nunca foi publicado aqui no Brasil, mas se for, se chama Abaixo de Zero. É um livro sobre jovens ricos envolvidos com drogas. Bom, então tá, de volta à misturinha. Você tem David Copperfield, você tem Less Than Zero, uma jornada do herói mal aproveitada. Sabe aquela coisa do grande mestre que aparece num dado momento para ensinar o jovem herói e que se retira da história assim que o jovem herói se torna melhor do que ele? É mais ou menos isso que eu quero dizer. Ele vai aprender muito com o seu mestre, que vai aparecer aqui neste livro, mas passa tempo demais fazendo besteira e tirando um proveito meio torto daquilo que lhe é ensinado. E você tem aqui um romance de formação, mas veja bem, este jovem a ser formado, né, este jovem herói a ser formado aqui neste livro, só faz merda, com todas as oportunidades que a vida lhe oferece. Não me entendam mal, ele vai ter uma vida muito difícil até um determinado ponto. Mas daí pra frente, ó, bem, por este lado, eu diria que este aqui é um romance de formação realista. Nem todo mundo se torna David Copperfield, né? Que apesar dos pesares, e veja bem, David Copperfield não é perfeito. Se você já leu aquele livro, você sabe que ele não se torna um cara tão corretão assim. Mas apesar dos pesares, se torna um bom adulto. Cidadão modelo, burguês padrão, aquela coisa, né? Mas então, este menino aqui, o Theo, né? Vou chamá-lo de Theo, tá? Então, o Theo não vai se tornar um bom adulto, cidadão modelo, burguês padrão. Ele vai se tornar um adulto aos trancos e barrancos, como a esmagadora maioria de nós, não é mesmo? E este personagem também vai funcionar meio que como uma esponja, né? Em cada ambiente diferente pelo qual ele vai passar. Então, com a mãe, que tem talento para ser rica, né? Então, assim, ela é uma diletante, uma amante das artes, frequentadora de museus, não é mesmo? Então, ele aprende muito. Com a família rica de seu amigo que o acolhe, né, logo após a morte da mãe, ele vai, né, refinar ali seus gostos, digamos.
E vai perceber que o dinheiro não traz felicidade, porque aquela ali é uma família quebrada também. Vai se tornar mais quebrada ainda ao longo da história. Ao morar com o pai em Las Vegas, que é um cara todo envolvido com a bandidagem, digamos assim, todo aquele seu refinamento meio que perde o uso. E ele se adapta, né, àquele novo ambiente, àquele estilo de vida. E ao voltar para Nova York e ser acolhido por um senhor que é dono de um antiquário, é um restaurador de arte, ele também reproduz a arte, tudo com maestria, ele volta a exercer o seu refinamento. Porém, com o pé na malandragem que ele aprendeu lá em Las Vegas, né, e com o hábito pelo uso de drogas pesadas também, enfim. Ele meio que vai se desenvolvendo entre esses dois mundos. Quando o leitor deixa o Theo, aqui ao término da leitura, ao que tudo indica, né, o amadurecimento se operou. Mas uma criança quebrada pelo trauma e pela tragédia. Um adolescente quebrado por um pai que o leva a conviver em um ambiente muito pesado. Pode se tornar um adulto responsável, sei lá, pai de família, cuidar de outros como ele mesmo foi cuidado. Será que isso é possível? Talvez seja essa a grande questão deste livro, né? Permeada, né, pela arte, que vai aparecer nesse livro como uma forma de escape, né, e também uma forma de salvação. Bom, pessoal, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz do Pintacilgo em meio a longas tentativas, tá, de engatar na leitura. Mas vamos ao enredo. Este livro aqui vai contar pra gente a história do Theo, que é um garoto que na pré-adolescência vai perder a mãe. E ele perde a mãe em um atentado, né, dentro de um museu em Nova York. Ele e a mãe estavam naquele museu naquele momento, meio que para fazer hora, né? A mãe teria ali uma reunião com o diretor da escola. Ele fez alguma besteira na escola e a mãe foi chamada. Perceba que tem uma questão de culpa aí que esse menino vai carregar pro resto da vida, porque uma bomba será acionada ali dentro daquele museu. Esse museu vai ser destruído, a esmagadora maioria daquelas pessoas vai morrer lá dentro, inclusive a mãe dele. Isso acontece logo no iniciozinho do livro. E ele vai sobreviver. Quando ele dá por si, logo depois da explosão, ele encontra um senhorzinho que ainda tá, assim, mais ou menos vivo. Então, ele ainda não entendeu o que está acontecendo, ele tenta ficar ali conversando com aquele senhorzinho. Ele já havia notado aquele senhor anteriormente porque ele estava acompanhado por uma menina linda. Então ele estava ali observando aquela menina quando a explosão se dá. Então agora, imagine o atordoamento aí dessa criança que acorda logo após uma explosão. Ele tá ali tentando conversar com aquele senhorzinho, a única pessoa viva que ele tá vendo, né, corpos espalhados pelo chão, um negócio horroroso. Esse senhorzinho sabe que não vai durar muito, ele tira um anel do dedo e entrega para aquela criança. O senhorzinho morre e ele começa a pensar em procurar pela mãe. A mãe estava em uma outra sala visitando outros quadros enquanto ele estava ali prestando atenção naquela menina. Em meio aos escombros, ele vai encontrar o quadro favorito de sua mãe, que é o Pintacilgo. Vou deixar aqui ao lado a imagem completa. Aqui na capa do livro você só tem um vislumbre aqui, né? Este é um quadro de Karel Fabricius. Você vai ler absolutamente tudo a respeito deste quadro aqui neste livro, mas o importante deste quadro é você prestar atenção na imagem em si. Você tem esse Pintacilgo preso pela patinha. A gente está acostumado com cachorro, não é mesmo? Então, é uma imagem triste pra caramba. Enfim, este quadro também tem tudo a ver com o desenvolvimento da história, mas tá. O que ele faz? Ele resolve proteger aquele quadro. Então ele pega aquele quadro pra si e sai correndo dali. Volta pra casa achando que a mãe tá lá esperando por ele. Mas a gente já sabe o que aconteceu com a mãe desse menino. Ela também morreu na explosão no museu. O pai havia abandonado a família, volta não exatamente para cuidar do filho, ele tá mais interessado ali nas joias da mulher, algum dinheiro que talvez ela tenha deixado pro garoto, esse tipo de coisa. Mas é o único parente, né? Ele tem uns avós que não ligam pra ele, também já estão, né, em situação periclitante de saúde, não podem cuidar do menino realmente. Então esse pai meio que se vê obrigado a levar o garoto pra Las Vegas consigo e com sua namorada esquisita. A partir do momento em que ele se vê sozinho naquele museu com aquele quadro, voltando pra casa achando que a mãe tá lá esperando por ele, a gente passa a ter David Copperfield feelings aqui neste livro. Por quê? Porque a gente se compadece da criança, a gente quer que aquela criança fique bem. E no meu caso, a gente já falou sobre isso em diversos outros vídeos aqui no canal. Quando eu leio a respeito de crianças em situação periclitante, eu preciso ler até o momento que aquela criança fica bem. Porque não é possível tanta desgraça assim acontecer com aquela... Bom, enfim. Não consegui fazer isso com este livro, porque a leitura é extremamente arrastada, como eu já havia dito pra vocês. Até eu chegar ao momento em que ele vai ser atendido por assistentes sociais, já tinha se passado uma semana de leitura, entendeu?
Isso acontece ali em meio às 100 primeiras páginas do livro. Mas a questão é que ele não vai ficar bem com a chegada desses assistentes sociais, né? Agora ele tá com o pai. Então tá ele lá em Las Vegas, se readaptando, como eu já havia comentado com vocês. O quadro tá lá com ele. E além de se sentir um tanto quanto culpado pela morte da mãe, ele também vai se sentir culpado por ele ter roubado um objeto de arte valiosíssimo, né? Na verdade, assim, aquele quadro tem um valor inestimável. Então, assim, tá lá com ele. Ele começa a ver umas notícias de que outras obras de arte foram perdidas, entre aspas, né, durante a explosão daquele museu. E aí ele vai ler sobre pessoas que se aproveitaram daquela explosão e que roubaram aquelas obras para revender, e aí ele começa a achar que ele está sendo procurado pela polícia. Perceba a situação em que esse menino se enfiou. Além disso, ele está ali naquela situação com aquele pai que só tá com o garoto porque a mãe deixou um dinheiro X pra ele que ele só vai poder sacar quando ele for maior de idade. E o pai é uma figura absolutamente tenebrosa. E talvez isso que eu vá contar pra vocês agora seja um spoiler, então talvez vocês queiram pular em uns 30 segundinhos deste vídeo. Mas quando este pai, olha só, vocês já pularam, né? Enfim, quando este pai morre na história, é um alívio tão grande que você se sente até meio mal. Como assim eu tô aliviado que o pai do menino morreu e agora ele é órfão? Mas pra ele é melhor. O que tá acontecendo agora? Agora ele está fugindo de volta pra Nova York. Por quê? Porque antes de se mudar com o pai, ele tinha se lembrado daquele anel que o senhorzinho do museu tinha entregado pra ele, né? Pois é. Aquele anel o leva a descobrir aquele antiquário em Nova York. E ele vai até lá. Quando ele apresenta aquele anel para o dono do antiquário entende que quem tinha dado aquele anel para ele foi aquele senhorzinho do museu que faleceu. O dono do antiquário era o companheiro daquele senhorzinho. Os dois viviam juntos e trabalhavam juntos ali naquele antiquário. E agora esse senhorzinho é meio que o guardião daquela linda menina que ele vinha observando no museu. Ela também sobrevive, mas ela fica ali com umas sequelas. Mas ela tá bem, ela vai ficar bem mais pra frente, tá tudo certo. E aquele dono do antiquário vai virar pro garoto e vai dizer assim, olha só, se ele te entregou este anel é porque ele confia em você, enfim. Qualquer coisa que você precisar, você pode voltar aqui, a gente vai te ajudar. Então tá, ele vai pra Las Vegas com o pai, a coisa não dá certo, quando ele foge de volta pra Nova York, ele vai procurar o dono do antiquário. Vai ser acolhido, esse dono do antiquário seria ali aquele grande mestre que vai ensinar tudo pro garoto. Então até esse momento em que o garoto consegue voltar pra Nova York e vai bater novamente à porta do antiquário, existe uma certa tensão por parte do leitor e a gente quer realmente saber que aquele garoto vai ficar bem. A partir daquele momento, a gente já sabe que tudo vai ficar bem. A questão é o ou não. E é o ou não que você vai acompanhar nas próximas, sei lá, 400 páginas aqui deste livro. Foi aí que todo o meu interesse por este livro se esvaiu. Então, assim, a primeira metade do livro é muito arrastada. Você vai lendo o que está acontecendo com essa criança. Após a morte da mãe, enquanto o pai não chega, ele vai ser acolhido pela família de um amigo, que é uma família de podres de rico, mas toda quebrada, como eu já tinha comentado com vocês. Ele vai conviver ali durante um bom tempo. E aí você fica observando aqueles personagens naquela dinâmica familiar e tem até alguma coisa interessante ali. E quando ele vai para Las Vegas, ele vai fazer amizade com um garoto russo que é para ser um personagem descolado aqui nessa história, mas simplesmente não ornou. E quando ele volta para Nova York e vai trabalhar no ateliê do senhorzinho, né, ele vai se tornar, lógico, também um grande restaurador, um grande vendedor de antiguidades também. Ele vai se desenvolver, né, como eu disse para vocês, e vai se tornar sócio ali daquele antiquário. Mas ele vai fazer grandes besteiras com aquele negócio. E tudo isso vai acontecendo na vida do Theo enquanto ele carrega a culpa pelo roubo daquela grande obra de arte, que ele ainda não devolveu. E por que ele não devolveu esse quadro? Ele tem medo de ser preso como ladrão de obras de arte e tudo mais, e tem aquele quadro, é uma ligação que ele tem com aquela mãe. Toda aquela situação em que ele se apossou do Pintacilgo é uma situação sui generis. Ninguém entenderia. Ele vai carregar consigo aquela história pro resto da vida. E o que mais me irritou aqui neste livro, depois do término da leitura, é que após, sei lá, quase 800 páginas de uma leitura arrastada, o mínimo que o leitor merece é um final satisfatório para este quadro. Ora, é o título do livro. E não, isso não vai acontecer. Foi um dos desfechos mais broxantes que eu já li na minha vida. Principalmente para um motivo que é tão importante em um livro. Aí a gente pode cair naquela discussão de que tá, mas a autora não te deve nada, né? Ela não te deve nem um final satisfatório. Ou você pode dizer também, ah, mas o quadro
não era importante aqui neste livro. O importante é acompanhar o desenvolvimento do garoto. A questão é que o desenvolvimento desse garoto está intrinsecamente ligado ao quadro. Isso sem contar que absolutamente nenhum destes personagens aqui neste livro tem carisma. Nem o garoto, nem quando ele era criança. Nem a mãe, que é criada aqui como essa figura idealizada pelo filho, né? Ele vai carregar esta imagem idealizada da mãe pro resto da vida. Ele vai ter diálogos internos com esta mãe, que curiosamente tem a mesma descrição física da própria autora do livro. Ela não é legal, ela não tem carisma. Como personagem aqui ao longo deste livro, ela não faz falta. Só o menino sente falta dessa mãe. E mesmo através das lembranças do garoto, não, ela não era legal, descolada, não. É uma personagem ou um fantasma de uma personagem que não convence. O senhorzinho que o acolhe no antiquário e tudo mais não é bonachão e legal e divertido, não é. Também não tem carisma. A garota por quem ele se apaixone, que ele vai reencontrar no antiquário também e tudo mais, é oca. É um simulacro. Ela é linda, mas ela é apenas um simulacro. Não foi desenvolvida nesse livro. Ah, mas ela é descolada, ela tem um gosto musical, ela toca, não sei o que. Continua sendo simulacro. O que mais? O melhor amigo russo dele, que deveria ser o personagem mais interessante aqui deste livro, gente, ele conta as histórias mais longas e desinteressantes deste livro todo. Sei lá, dessas 800 páginas, umas 300 são de histórias que esse garoto conta. E não, ele não é legal. O Theo vai se desenvolvendo como um adulto insosso, egoísta, que vai colocando em risco o trabalho de uma vida daquele senhorzinho, que o acolheu com tanta boa vontade, não é? Olha, é uma dureza. Mas tem alguma coisa aqui, sim. Então vamos lá, para mim, na minha opinião, não é um livro exatamente bom. A autora tem talento, ela escreve bem. Ela cita Poe aqui num determinado momento, então tem uma discussãozinha aqui a respeito de Poe. Mas apesar dela ser uma boa escritora, cheia de referências bacanas, de tudo, tem alguma coisa fora do tom aqui neste livro. Tem muita gordura, tem muitas anedotas desnecessárias. Tem muito tempo de palco gasto aqui com personagens que não adianta, Dona Tart. Eles não são legais e interessantes. Vamos voltar pro enredo, né? Você tem pelo menos 300 páginas aqui neste livro de pura enrolação. Então, se eu fosse uma leitora que atribui estrelas para as leituras que faz, eu daria, sei lá, 2 estrelas pro Pintacilgo. Tem alguma coisa aqui, mas eu não tive paciência para tirar cada uma das palhinhas do caminho para encontrar a agulha ali dentro. Então eu espero que vocês tenham tido uma sorte melhor aqui com este livro. Espero que vocês tenham aproveitado melhor esta leitura. Para mim, não foi o caso. Agora, O Amigo de Infância, que eu li aqui no Kindle, vou deixar a capinha aqui ao lado, enfim. Este é um livro que está esgotado já há bastante tempo. Vocês só vão encontrar para Kindle ou em sebos, tá? Mas então... Este é o segundo livro da autora, né? Ele foi publicado em 2002. Só lembrando que a História Secreta saiu em 92 e ela publica um livro a cada 10 anos. Bom, vocês já entenderam. Então, eu resolvi pegar logo o Amigo de Infância para ler, para tirar logo a dúvida final aí, né? Cabal a respeito de Dona Tart, já que eu tinha gostado tanto da História Secreta e o Pintacilgo simplesmente não funcionou para mim. E, gente, eu amei o Amigo de Infância. Para mim, este aqui é disparado o melhor livro dela. Ele também é prolixo, ele também é longo pra caramba e é uma delícia. Ele se passa no sul dos Estados Unidos, né? A autora é de lá, inclusive, então. Em um ambiente meio o sol é para todos, então talvez uma certa nostalgiazinha por conta, né, do Sol é para Todos ser um dos meus livros favoritos da vida. Você tem aqui no Amigo de Infância também personagens principais que são crianças. Os adultos que cuidam dessas crianças também são personagens interessantes. A personagem principal da história é uma menina chamada Harriet, que tem 12 anos de idade. Então você acompanha a avó dela, que cuida pra caramba da menina, e que se parece muito com ela, tanto fisicamente quanto na esperteza, digamos. Você tem a governanta, né, a faz-tudo da casa, que também tem uma relação muito próxima a ela. É meio que a figura materna ali, já vou explicar por quê. Ela também tem ali umas tias, tem uma tia bacana pra caramba chamada Libby, que é uma fofa, mas então, as crianças do livro são legais. Elas estão investigando um crime tenebroso que aconteceu quando a Harriet era um bebê ainda. Essa menina tem um melhor amigo chamado Healy, que é fã do James Bond. Essa é uma história que se passa ali no começo dos anos 70, mas então... Sabe, tem uns detalhes aqui neste livro que foram me ganhando de graça ao longo da leitura. Eu li este livro acompanhada do audiobook também, porque eu gosto pra caramba do sotaque do sul dos Estados Unidos. Então,
me ajudou a entrar no clima da história também. Mas tá, eu adorei esse livro. O final deste livro é um final que acaba com você. Então, quando você descobre quem é o amigo de infância do título, a autora quebra suas pernas. Então, assim, vamos ao enredo do amigo de infância. Bem, este livro tem um prólogo, no qual você já tem ali estabelecido, logo no início do livro, o tom da história toda. Tudo começa 12 anos atrás, no Dia das Mães. Nossa protagonista, Harriet, ainda era um bebê de colo. Essa história toda se passa em uma cidade no Mississippi. A família está toda reunida para o Dia das Mães e alguém se dá conta da falta do irmão mais velho, né, da Harriet, que é um garotinho de 9 anos de idade chamado Robin. Cadê o Robin? Dali a pouco ele é encontrado, enforcado, pendurado em um galho de uma árvore. Alguém o matou, foi suicídio, né? E assim, suicídio infantil é uma coisa, né? Então, não deixa de ser uma possibilidade. Mas a questão é que ninguém sabe. E o caso ficará sem solução, né? Vai ser arquivado. A mãe passa a viver em depressão. O pai meio que abandona a família. Na verdade, ele sai de casa dizendo que ele precisa trabalhar, enfim. Mas é isso, ele vai se mudar para uma outra cidade, abandonou a família. Aí nós temos um corte, 12 anos depois, né? Harriet agora com 12 anos de idade, não é mesmo? Ela tem uma irmã, que era a irmã do meio, né? E agora é a irmã mais velha, chamada Alison, que tem 16 anos. E é uma garota, assim, meio apática. Ela quase nem aparece aqui na história direito, né? Meio que dorme o dia inteiro também, enfim. Não participa lá tanto da história assim. As duas são praticamente criadas, né, pelo pessoal que trabalha na casa, principalmente a figura da governanta, que eu falei pra vocês que é a figura materna aqui dessa história, já que a mãe vive em depressão e o pai não está lá, não é mesmo? Essa é uma família que já foi muito rica, né? Eles já foram a família mais rica ali da cidade toda, mas essa fortuna toda foi se perdendo ao longo do tempo. Existe meio que uma infestação de cobras ali naquela cidade também. Então isso é um impedimento, né? Digamos que novos moradores não vão querer morar ali. Então ninguém de fora quer ir para lá e os jovens, né, não veem a hora de sair dali. Então esta é uma história sobre uma família decadente em um lugar decadente também. Até religiosamente falando. Então o próprio reverendo ali da cidade tem uma certa dificuldade em manter seu público, digamos. Então tá, nós temos aqui essa situação de decadência. E nós temos Harriet, que é essa menina inteligente pra caramba, esperta pra caramba. Um de seus objetivos na vida é ser a aluna que mais retira livros da biblioteca, né? Se não me engano, ela é o segundo lugar ali, enfim. E ela tem uma certa, sei lá, um certo fascínio pela história da morte do irmão. Num primeiro momento parece até uma coisa meio mórbida mesmo, mas aos poucos, né, a gente vai vendo que num dado momento é que ela vai decidir que ela vai investigar a morte do irmão. Ela vai descobrir quem foi o assassino. Mas ela não vai fazer isso sozinha, ela vai ter um fiel escudeiro, que é aquele garotinho, Healy, fã do James Bond lá, então. Ele é um ano mais novo que a Harriet, e assim, nessa fase, né, um ano de diferença é tipo uma eternidade, né, esse pirralho aí, bom. Mas o Healy é um garoto legal, né, ele é engraçadão, e ele, assim, acha a Harriet o máximo, né? Ela é sua paixonite. Então ele faz tudo que ela pede. Tanto é que eu passei o livro inteiro, praticamente, achando que o amigo de infância do título do livro fosse o Healy. E que em algum momento do livro fosse dar uma merda enorme, esse garoto fosse morrer ali também. Bom, a questão é que aqui a gente precisa prestar atenção a um detalhezinho da tradução do título do livro. Então veja bem, The Little Friend, não se sabe se trata de uma menina ou de um menino. Então talvez a gente possa dizer que o título em português seja aí um semi-spoiler. Como eu já disse, a gente só vai descobrir quem é o amigo de infância ao término da leitura praticamente, só lá nas últimas páginas mesmo. E é um momento assim que, bem, eu já comparei este livro ao Sol é para Todos, né? Mas poderia compará-lo também aos livros do Mark Twain, né? Tipo Huckleberry Finn ou As Aventuras de Tom Sawyer. Então você vai acompanhando crianças no sul dos Estados Unidos, tem toda aquela questão racial sendo tratada em algum momento, tem um momento em que aquelas crianças perdem a inocência, entram em contato com algum tipo de crime terrível que aconteceu na vizinhança e descobrem aquele lado B da vida pacata e protegida pelos pais e pelos adultos que as amam, enfim. E tem também, aqui eu já tô pensando de novo no Sol é para Todos, um momento de virada em que eles descobrem que uma determinada figura temida da vizinhança, por N motivos, não é tão ruim assim.
Em se tratando de crianças, não, elas não criaram sozinhas na cabeça delas aquelas histórias tenebrosas a respeito daquela figura X. Então, provavelmente, o que aconteceu? Elas assimilaram coisas que elas viram ali dos adultos e foram, né, preenchendo as lacunas do jeitinho delas, né? Mas, enfim, aquilo tem origem em algo que elas ouviram. E aqui nós não estamos falando a respeito de preconceito por conta de etnia, de cor de pele, não é bem isso. Vocês se lembram do Boo Radley, lá do Sol é para Todos, né? Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim aqui no Amigo de Infância também. Além disso, este é um livro que conta com aquele climão do gótico sulista. Você tem uma casa em decadência, uma mãe deprimida, um filho enforcado ainda criança, um crime não solucionado, uma infestação de cobras, um afastamento da religião. Então, assim, é um clima pesado. Tão pesado quanto um livro de William Faulkner, né? Já que a gente está falando de gótico sulista ou alguma coisa da Flannery O'Connor, não sei. Você vai pensar em diversos elementos aqui que vão te puxar esses outros autores também. Mas a questão é que neste livro da Donna Tartt há alívio. Então, você tem crianças investigando um crime terrível do jeito delas. Então acaba sendo um tanto quanto divertido acompanhar essa investigação. E os dois vão passar sufoco investigando ali o principal suspeito. Eles invadem a propriedade do cara num dado momento. E a família do cara não é coisa boa. É uma família envolvida com tráfico de drogas. Eles transportam essas drogas em pacotes escondidos em meio a cobras. Então perceba o quão perigoso é esse cenário em que essas crianças estão fazendo essa investigação. E tudo isso está acontecendo no momento em que Harriet está se preparando para entrar na 8ª série e ser chamada pela primeira vez de adolescente. Para ela isso é um negócio terrível, é o fim da picada ela ter se tornado adolescente. Então você vai vendo que o livro todo é construído para retratar este momento de transição. Esse fim de uma era, né? Início de outra também, mas aqui você tem um retrato do fim dessa era. E tudo isso está acontecendo com a Harriet, que é essa menina que faz parte desse lar quebrado e está tentando consertar tudo sozinha. E talvez você não queira saber disso que eu vou comentar agora, então talvez você queira pular aí uns 30 segundinhos do vídeo, mas ela não vai descobrir quem foi que matou o irmão. Não é um livro de investigação, não o tempo todo. Este não é o ponto principal deste livro. Não há, no fundo mesmo, não há um mistério a ser solucionado. E ela não teve culpa, ela era um bebê de colo quando aquilo aconteceu com o irmão. E o fim deste livro me impressionou bastante, né? Pode até ser que alguém aí tenha ficado com a impressão de que este é um final em aberto, mas não é bem isso. Eu achei o final perfeito. A forma como a autora descreve a nova Harriet, né, ao final da jornada, depois de tudo pelo que ela vai passar aqui ao longo do livro todo, olha, eu achei sensacional. Você pode encarar este livro também como sendo um livro sobre perda, e aqui talvez ele te lembre bastante o Hamnet, da Maggie O'Farrell. Cada uma dessas pessoas aqui está passando por uma perda. É um livro focado no processo de mudança de perspectiva da Harriet. Você tem essa questão das cobras também, que talvez te lembrem aí motivos bíblicos. Então, quem é que lida com cobras na Bíblia, né? Você tem, sei lá, a Eva. E vocês lembram do Paraíso Perdido, do John Milton? Tem algum momento ali uma profecia que diz que o Filho de Deus vai bater na cabeça de uma cobra. Então, você tem uma coisa mais ou menos aqui assim também. Essas cobras não estão ali naquela cidade por acaso. E a cidade em que a história se passa se chama Alexandria, né? Que foi o que aconteceu com a Alexandria do Egito. Bom, gente, resumindo, pra mim, este aqui é o livro mais literariamente perfeitinho da Donna Tartt. Até o momento, não é mesmo? Então, estou bastante curiosa para ler aí seu próximo livro. Se é que ela vai voltar a publicar, a gente nunca sabe, né? Então, se você gosta desse climão gótico sulista, se você gosta de livros como O Sol é para Todos, de repente você pode dar aqui uma chance ao Amigo de Infância. E se você gostou, né, se este livro aqui, ó, funcionou pra você, deixa pra gente nos comentários, por favor. Para mim não funcionou, mas eu me lembro também de que este aqui é um livro que divide opiniões, né? Então, se este for o seu caso, se você realmente gostou do Pintacilgo, não deixe de comentar. Fiquei bastante surpresa com o Amigo de Infância, recomendo. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também.
Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.